porque vamos falar sobre vacina. Boa noite, doutor Gonçalo. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Gonçalo. Boa noite, doutor Gonçalo. Costa, é um prazer estar aqui com vocês do 247, e acho que o assunto anterior merecia seguir, mas... Não, é uma minissérie. A Argentina é uma minissérie, né? A gente tem um episódio por dia. É verdade, é verdade. Bom, doutor Gonçalo, esta semana o Brasil... A Andréa tem alguns números aí, né, naquele PPT para a gente apresentar. O Brasil comemorou, ainda por números até o fim de outubro apenas, mais um crescimento na cobertura vacinal infantil, já sensível em relação ao que eu chamo de os anos trágicos do Bolsonaro, né? Também esta semana, né, foi instituída a vacina contra a dengue, né, no SUS, né? Não serão muitas doses. O Brasil, quer dizer, quem produz a vacina no Japão só consegue entregar pouco mais de 6 milhões de doses ao Brasil. Como são doses duplas, né, a cobertura será de apenas 3 milhões de pessoas, né, mas numa vacina muito importante, né? Tem um quadro na próxima planilha, na próxima lâmina. Nós estamos com... Pode passar mais uma lâmina. Né? Nós está aqui. Cobertura vacinal, hepatite A, né? 2022, 73%. 2023 já cresceu para 79,5%. Pneumocócica, 1 ano, né? Criança, né? Claro. 2022, 71,5%. 2023, 78%. Né? Municípios que atingiram a meta, né, da cobertura vacinal. Em 2022, eram 1.745, e em 2023 já crescemos para 2.446 municípios. É significativo. Né? 23 estados apresentaram aumento de cobertura em 2023. E ainda tem a vacina, as vacinas que estão sendo reinstitucionalizadas contra o coronavírus. Qual a importância e relevância desses dados, doutor Gonçalo? O senhor que foi um dos criadores da Anvisa, né, nessa forma que ela tem hoje. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender por que caiu, né? Porque a gente não pode esquecer por que caiu. A cobertura vacinal brasileira começou a cair em 2016, após a edição da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 dizia o quê? Equilíbrio fiscal é importante, vida é secundária. Isto que a Emenda Constitucional 95 falava. Então, a partir de 2016, o governo parou de fazer campanha. Ao deixar de fazer campanha, deixou de convocar as pessoas para levarem suas crianças para vacinar. Sem campanha, não tem campanha de vacinação. Então, a cobertura vacinal começa a cair em 2016. Podem pegar os gráficos aí. Ela começa a cair em 2016 e cai continuamente até 2022. 2022 termina o governo e começa um novo governo e começa a haver campanhas. Retomamos as campanhas, chamando as pessoas para levarem seus filhos para vacinar. Então, resultado, sobe a cobertura vacinal. Por quê? Porque a maioria das pessoas não é contra a vacina. Já aprenderam que a vacina salva vidas, como salvou vidas a vida toda aqui no Brasil e no mundo. Então, começamos a... Nenhuma surpresa. O que nós temos que entender é que equilíbrio econômico-financeiro é fundamental. Não há dúvida de que é fundamental o equilíbrio econômico-financeiro. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Agora, temos às vezes a gente tem que começar a pensar no que significa o equilíbrio econômico-financeiro vis-à-vis a vida. Então, em determinadas circunstâncias, a vida é mais importante.
Já o disse o STF nos anos anteriores a este que nós estamos vivendo. Entre o direito de ir e vir e o direito à vida é mais importante que o direito de ir e vir. Então, nós temos que entender como é que uma sociedade civilizada, moderna, tem que funcionar. É desse jeito, vacinando. Perfeito. Doutor Gonzalo, eu vou tomar a liberdade de subir aqui. O senhor é sanitarista, aqui temos o infectologista, o doutor Marcos Caseiro, né? E eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo que esse talvez seja um momento raro, né, da mídia digital independente de ter duas personalidades desse mundo da saúde, né, da altura, da envergadura de vocês dois. Muito prazer tê-los aqui. Doutor Marcos Caseiro, que estava ouvindo ali no estúdio o que a gente vinha falando, né? Estes anúncios da cobertura vacinal essa semana, nós conversamos semana passada sobre a campanha, a importância da campanha do Farmácia Popular, da retomada, e esta semana me parece que foi a semana da vacina. É isso? É isso mesmo. Bom, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou aqui. Sim. Estão me ouvindo? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou meio improvisado aqui na casa da minha sogra. Tá ótimo. Vou passar o Natal, mas olha só. Primeiro, uma honra estar novamente com vocês. É um prazer estar aqui com o querido Vecina, um grande sanitarista, uma figura adorável, maravilhosa, e não podia ter companhia melhor, além da nossa querida comunidade. Eu queria só, reforçando o que o professor Vecina falou, a gente acrescentar não só a partir de 2016, né, se encerra pós-golpe todo o processo de trabalhar nas grandes campanhas que historicamente nós fizemos, como se iniciou um processo de destruição, de fake news, né, um processo governamental de destruição das vacinas como medida de saúde pública das mais importantes na história da humanidade e na história da medicina. Então, não vamos esquecer que nós tínhamos um presidente que falava que uma vacina vai se transformar em jacaré, daqui a 2 anos toda a população está morta, essas vacinas foram feitas muito rápido, todas aquelas coisas que nós sabemos. Então, não só houve um desserviço no sentido de pararem as campanhas, mas também houve um desserviço no sentido de desestimular, né? Estimulando esses grupos negacionistas, contra a vacina, desenterrando histórias completamente absurdas. Então, o conjunto disso, a somatória disso, combinou com isso. As piores coberturas vacinais na história que nós tivemos, desde a implantação do Programa Nacional de Imunização de 1973. E, na verdade, nós começamos a ter casos de sarampo aqui, doenças que estavam praticamente... nós não ouvíamos, nós falávamos, voltamos a ter. Estamos tendo sarampo, estamos tendo novamente inacreditável, vocês imaginam, estamos tendo tosse comprida, coqueluche, tivemos casos, doenças que estavam plenamente controladas. Então, é importante que as pessoas entendam isso. E, reenfatizando o que o professor falou, não me estendendo muito, não é só questão constitucional mais importante ir e vir, porque a coisa mais importante é as pessoas estarem vivas, né? Porque se elas não estarem vivas, elas não conseguem nem ir, nem vir, nem fazer nada, né? O mais importante do ser humano é ele estar vivo, e eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que as vacinas, junto com o saneamento básico e a água encanada, foram as maiores conquistas de toda a história da saúde pública. E, finalizando realmente essa minha fala aqui, eu queria dizer que um governo sério é esse que a gente tem, que, na verdade, aprovou uma vacina para dengue, como nós tivemos agora, né, que será utilizada a partir, provavelmente, de fevereiro, mas sem alarde, sem grandes festas. Veja, a vacina foi aprovada, o governo comprou a quantidade que a empresa poderia fornecer e vamos estar aplicando essas vacinas, priorizando determinados grupos. Então, isso é seriedade com saúde pública e é isso que é louvável. E tem tantas outras coisas desse governo que nós temos aí, né? Então, é só um panorama e eu acho que essa história é importante a gente enfatizar essas questões que são muito importantes, né? Tereza. Eu vou falar para os dois, vou perguntar para os dois. Eu queria que vocês explicassem a importância desse acordo, né, do SUS com o Butantan para fabricar em São Paulo vacinas com a tecnologia RNA mensageiro, que a gente sabe que é
tecnologia mais moderna de vacinas, surgiu durante a pandemia e tal, mas eu não sei explicar isso. Mas eu acho que é importante, é um investimento grande, que vai ter dinheiro do BNDES, 386 milhões. Mas o que significa isso? Esse novo tipo de vacinas que nós vamos produzir? Doutor Gonzalo. Primeiro, eu só queria realçar que, às vezes, a gente fica falando do governo Bolsonaro, achando que o começo do fim foi no governo Bolsonaro. O começo do fim não foi no governo Bolsonaro. O começo do fim foi no governo Temer. Nós não podemos esquecer que o Temer está na raiz de muitos dos males que vieram com o governo Bolsonaro, inclusive, particularmente, do ponto de vista político. Fechado. Em várias áreas, concordo plenamente, em várias áreas. A destruição, as primeiras marretadas foram do Temer. Na saúde, sobretudo, né? Na saúde, sobretudo. Vamos lembrar que o ministro da saúde dele é aquele cara lá de... Ricardo Barros. Ricardo Barros. E aprontou um monte de bandidagem. Terceirizou toda a logística do Ministério, que era o Ministério que fazia, terceirizou para uma empresa privada, e foi, em parte, responsável por muita vacina que foi jogada na lata do lixo e queimada recentemente. Então, é só porque a gente tem uma memória muito curta, então, sempre que possível, tem que pôr o dedo na ferida e dar uma chacoalhadinha. Pois bem, agora, nós estamos vendo uma coisa que a maior parte dos leigos não estão vendo, que é um entendimento que há muito tempo não ocorria entre duas instituições centenárias fundamentais para o processo de produção de medicamentos, vacinas no Brasil. Butantan e Fiocruz começam a trabalhar juntos, coisa que nunca tinham feito antes. Nunca. Aí eu acompanho, fui membro do conselho da Fundação Butantan, acompanho muito a Fiocruz também, estou presente em muitos momentos na Fundação Oswaldo Cruz, Bill Manguinho, Carl Manguinho, antes, inclusive, de ter participado da criação da Anvisa. Neste momento, nós estamos vivendo um momento único. A ministra da Saúde, que durante 8 anos foi presidenta da Fiocruz, hoje está patrocinando esse encontro que o Esper Calas, como diretor do Instituto Butantan, está patrocinando do lado de cá. Qual é o objetivo? Criar uma instituição entre Fundação Butantan, Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz, olhando para esse futuro. E aí, um dos alvos, não é o único, um dos alvos é a possibilidade de utilizar a plataforma de RNA mensageiro, que é uma plataforma que vinha sendo estudada. Vamos lembrar, a pessoa que estava estudando o RNA mensageiro, a doutora Caricó, uma médica húngara, acaba de ganhar o prêmio Nobel. Por que ela ganhou o prêmio Nobel de Medicina? Porque essa plataforma do RNA mensageiro, ela tem uma propensão de resolver não só importantes problemas nesse espaço da vacinação, mas também importantes problemas no tratamento do câncer. Nós estamos descobrindo um capítulo novo no tratamento do câncer, chamado imunoterapia. E nesse capítulo, a introdução do RNA mensageiro como medicamento, tratamento de câncer, é um capítulo que está por ser escrito. Neste momento, nós estamos estudando essas coisas. E o que o Butantan, junto com a Fiocruz, está fazendo? Estão assumindo compromissos com Pfizer, com a empresa alemã lá, que é a responsável pela criação dessa nova tecnologia, e com a Moderna nos Estados Unidos, para transferência de tecnologia, para transferência de conhecimento que permita que nós também possamos desenvolver com os nossos cientistas novos produtos e novas vacinas, novos medicamentos, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. Ou seja, nós estamos olhando para o futuro de uma maneira fantástica neste momento, com a junção
dessas duas instituições centenárias fundamentais para o sistema de produção de vacinas e medicamentos no Brasil. Abre um horizonte importantíssimo, né? Fundamental. Doutor Caseiro, excelente. Doutor Caseiro, respondendo a pergunta da Tereza. Isso que o Vecina falou é fundamental. Na verdade, você sabe que o Instituto Butantan, historicamente, ele já produz uma quantidade de insumos que são utilizados cotidianamente por nós na prática médica, né? Mas entre elas, por exemplo, a vacina. O Instituto Butantan faz 80 milhões de doses de vacina de gripe, vírus influenza, todos os anos. Né? Então, é um instituto absolutamente fantástico, que por muito pouco, se não fosse o Covid, iria ser privatizado. Acreditem nisso, naquele desgoverno do que nós tivemos em São Paulo, aqui do Dória, que não sei o pior, o anterior ou o atual. Por pouco não foi privatizada o Instituto Butantan, né? Caminhava fortemente para isso. Essa tecnologia do RNA mensageiro, concordo, professor, ela vem sendo estudada desde 1973. Então, para aqueles que falam, essa vacina foi desenvolvida muito rápido, não. Essa tecnologia já era utilizada amplamente, quer dizer, as fases 1 e 2, elas praticamente já estavam resolvidas por conta da utilização delas, principalmente na imunoterapia de câncer e de outras doenças, que inclusive eu acho que provavelmente a possibilidade de cura do HIV, isso é uma ideia que tenho, trabalhei minha vida inteira, venha justamente dessa tecnologia, talvez, do RNA mensageiro. Então, na verdade, e o Instituto Butantan, o Esper Calas, foi minha companheiro de residência, né, na faculdade, um grande amigo, um cara extremamente capaz, que está tendo essa possibilidade, junto com essa ministra, que ainda que não seja médica, é importante que as pessoas entendam isso. Ela tem um total conhecimento dessa coisa da indústria farmacêutica, dessa coisa de tecnologia e saúde. Então, é absolutamente fundamental que nós entendamos a importância desse momento histórico. Tivemos a oportunidade de falar semana passada, né, da incorporação dos medicamentos da farmácia popular, se ampliando, inclusive com o uso que eu falei até para a Tereza, né, da dapaglifosina. Mas não é só isso. Né? Eu já passei para frente, doutor Caseiro, de pessoas que estavam comprando a R$400 esse remédio, e com a sua informação eu informei para elas, está na farmácia popular e vou economizar R$400 por mês. É isso. Foi incorporado, veja, a dapaglifosina, que é o maior coqueluche aí do diabetes, protetor de doenças cardiovasculares, incorporado gratuitamente para esse governo. É que esse governo diferente, ele não, isso que às vezes a gente fala, tanta coisa sendo feita, eles não fazem essas propagandas, né, mostrando a quantidade de coisas de destruição que tivemos. E só para finalizar nessa fala, que concordo inteiramente com o professor, concordo também com a destruição, se começa claramente com o governo Temer, né, com o golpe. E eu digo isso porque eu tinha uma bolsa de pesquisa do CNPq, e eles praticamente, a primeira coisa que eles fizeram foi uma total destruição, né, de todos as produções científicas de pesquisadores, com corte de verba, de bolsa sanduíche, de diversos projetos, né, que o Brasil estava praticamente em terceiro lugar em produção científica. Essa destruição começa de uma forma impressionante, né, com a destruição do CNPq, do CNBio e tantas outras instituições, justamente no governo Michel Temer, que foi o grande pavimentador dessa destruição. Então, nós estamos num momento de reconstrução, né, professor? E é isso aí. É uma coisa que o nosso assistente aí, o internauta que está nos vendo, não sabe como é que funciona a produção de conhecimento. A produção de conhecimento funciona a partir da produção de conhecimento. Então, você faz um estudo, publica, um outro lê o seu estudo e tem uma nova ideia e faz um outro estudo e publica outro estudo, né? Então, não se trata de um bando de maconheiros se reunindo na universidade para beber e fumar. Não, é um grupo de pessoas que vive de produzir conhecimento, disseminar conhecimento e gerar mais conhecimento. A ciência vive de se contaminar, ela se contamina e
cada vez mais produz mais conhecimento, na medida em que produz conhecimento, é uma coisa assim tão óbvia quanto isso, que o governo anterior dizia, olha, esses maconheiros se metem aí dentro da universidade e fazem coisas que não tem nada a ver. Só fazem coisas que têm a ver. Só que é desse jeito que no mundo inteiro funciona a ciência. Então, nós temos que aprender que, se não investirmos em produzir conhecimento, nós não produziremos conhecimento e não poderemos entregar produtos para a nossa sociedade. Essa é uma coisa que nós temos que aprender. E os nossos internautas têm que entender como é que esse negócio funciona e qual foi a destruição, que aí sim, Bolsonaro foi o grande responsável por essa destruição, pela negação da ciência, pela negação do conhecimento produzido nas nossas universidades, que quase foram destruídas. O conhecimento no Brasil é produzido nas universidades públicas, grande parte delas federais, quase foram totalmente destruídas. Algumas ainda estão em processo de reconstrução, que foi algumas nas quais o reitor foi engolido na marra pelo bolsonarismo. E agora estamos conseguindo pôr esses caras para fora. Aquiles. Inclusive, a própria Universidade Federal da Paraíba, aqui, onde eu estou, é um caso onde o reitor é praticamente um interventor. Perfeito. Cumprimentar aqui o doutor Marcos Caseiro, sempre um prazer estar com você aqui também, doutor Gonçalo. Queria ressaltar aqui a importância da decisão do voto, né? A gente só tem um aumento da cobertura vacinal, a meu ver, pela decisão do voto. Foi o eleitor que decidiu rechaçar o negacionismo e eleger alguém comprometido com a ciência, que, a meu ver, provocou, foi o start para que nós tivéssemos hoje um aumento da cobertura vacinal. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais, o doutor Marcos Caseiro falou aqui, mas eu queria ouvir também o doutor Gonçalo, sobre a questão da vacina contra a dengue, né? O Brasil, ele é o país que tem mais casos de dengue no mundo. Em 2023, já são 2,9 milhões de casos registrados, né? Morreram esse ano já 1.053 pessoas, né? É um recorde, mais do que o ano passado, que houve 1.037 óbitos, segundo matéria aqui da Agência Brasil de hoje. Então, qual é a importância dessa vacina? Eu já tive dengue, morei numa região tropical no Tocantins, onde teve uma incidência muito alta de dengue. É uma preocupação anual dos governos, que tem recursos assim que são específicos para essas campanhas, etc. Qual é a importância dessa vacina nesse momento que o Brasil está adquirindo? E se há, nesse bojo das pesquisas, uma possibilidade do país produzir essa vacina, porque acho que isso será revolucionário para determinadas regiões do país que sofrem muito com a dengue, com a chikungunya, com a zika, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sei que a gente já está um pouco aqui no nosso horário, mas é relevante. Bem rapidamente. Primeiro, dengue, chikungunya, zika, mais febre amarela, tudo isso tem a ver com o Aedes aegypti. Então, para lutar contra essas doenças, nós, população, temos que lutar contra o Aedes. Quem tem criadouro de Aedes em casa somos nós. Se a gente não lutar contra a criadouro de Aedes, não tem vacina que resolva problemas de zika, chikungunya, dengue e febre amarela. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que o governo também tem que avançar mais nas alternativas de controle do Aedes aegypti, que começam a existir. Então, a produção de mosquito transgênico, a produção... Tem uma série de tecnologias aí que, querendo a gente poder avançar um pouco nessa discussão, mas são tecnologias fundamentais. E aí tem a questão da vacina. A vacina é fundamental? A vacina é fundamental. Só tem dois problemas. Primeiro, essa vacina da Takeda, ela, primeiro, ela não é tudo isso. Ela é muito boa para tipo 1 e tipo 2, para tipo 3 e tipo 4, pelo que eu entendo até agora, pelo que eu li, ela não é tão completa. Mas, e nós temos que lembrar, quem teve dengue, teve um tipo de dengue. São 4 tipos de dengue. A segunda vez é sempre pior do que a primeira. Então, precisamos tomar cuidado com essa questão de quem teve e quem vai ter. A segunda questão é que a vacina da Takeda é muito melhor que a vacina da Sanofi, que até foi retirada do mercado. Mas ela tem uma produção pequena,
para um país deste tamanho. Vão vender 6 milhões de doses, com 2 doses são 3 milhões de pessoas que poderão ser vacinadas. Então, o governo vai ter que escolher aonde usar. Vai ter que usar em pessoas que têm mais risco de morrer, os velhinhos, as crianças, as grávidas, em áreas onde você tenha um crescimento exponencial do número de casos. Então, vamos ter que usar inteligentemente essa vacina. A segunda questão é que, enquanto a vacina do Butantan não fica pronta, que a vacina do Butantan está na porta, mais um ano e nós vamos conseguir ter um número de pessoas testadas que permitam que a gente coloque a vacina do Butantan no mercado. A vacina do Butantan tem capacidade de produção de mais de 100 milhões de doses por lote, é uma vacina que está dando excelentes resultados, embora nós não tenhamos ainda conseguido um número do dengue 4 suficiente para colocar a vacina no mercado, mas é uma vacina ela é mais segura do que a vacina da Takeda e tão eficaz quanto a vacina da Takeda. Mas, enquanto não fica pronta, vamos usar a vacina da Takeda. Perfeito. Doutor Caseiro. Oi, desculpa, está meio instável aqui na internet, mas está bom, né? Vocês estão me ouvindo aí. Eu perdi um tantinho que o professor falou, mas eu acho que é importante, e ele certamente deve falar isso como um sanitarista e dos melhores desse país e do mundo, que certamente, nós não podemos esquecer, ainda que seja importante essa vacina, a dengue teve um recorde de mortes, talvez esse ano passado, 1.200 pessoas. Veja, no pico do Covid, nós tivemos 4.000 mortes num único dia. É importante a gente dimensionar a diferença dessas doenças, tá certo? Veja, nós tivemos nos últimos 10 anos 10.000 mortes de dengue. Não que ela deixe de ser menos importante, 10.000 mortes. No pico da epidemia de Covid, nós tivemos esse tipo de morte em 2 dias, 3 dias. Então, isso não faz com que essa doença seja menos importante. O que é importante é saber que é uma doença muito mórbida, que leva a um absenteísmo importante. As pessoas podem ter 4 dengues, né? São 4 variedades. E o que não posso ficar uma certa tranquilidade, eu vou imaginar que vão ter essa vacina. Acho que o doutor Caseiro travou, será? É muito ruim, né? Essa vacina do Butantan é muito boa. O problema é que esse nosso principal problema é o Aedes aegypti, né? Esse vetor, ele é vetor de muitas outras doenças infecciosas, né? Como, por exemplo, todos conhecemos aí chikungunya, Zika, e tem mais de 400 arboviroses catalogadas como potenciais de transmissão por esse mosquito. Então, a gente não pode esquecer que o controle vetorial do Aedes aegypti tem que continuar em grande intensidade, porque esse mosquito é uma verdadeira praga urbana. Então, concomitante com a vacina, a gente não pode esquecer em nenhum momento do controle vetorial, que, na verdade, eu acho que nós vamos ter boas novidades nos próximos anos, porque esse mosquito está invadindo países que antes ele não vivia. Por exemplo, toda a Flórida, né, está forrada de Aedes, o sul dos Estados Unidos. Então, na verdade, com esse aumento de temperatura, não desconsiderando a importância da vacina, realmente é uma o controle dessa doença tão importante. Finalzinho não dá para ouvir. Doutor Caseiro, acho que travou. E quero dizer para vocês, doutor Caseiro caiu agora, e tinha caído um pouco antes, acho que o celular dele está hiperaquecendo também. Doutor Gonzalo Vecina, né, foi uma honra tê-lo aqui. Há muito tempo não nos vemos pessoalmente. Né, o Caseiro está subindo aqui de novo. Né, saiu. Né? É uma pena. Vamos falar com ele por WhatsApp. Mas uma honra tê-lo aqui. Para esse debate, eu acho que a gente pode marcar outras voltas, né, André?
Com certeza. Tereza, Aquiles, Com certeza. Fica aqui porque eu acho que o governo engrenou nessa área de saúde nos últimos 2 meses, refazendo a agenda e dando um foco para a imunização. Né? Não é isso? Com certeza é isso, o futuro é esse, e vocês estão de parabéns por serem parte da construção ou reconstrução desse futuro. 247 foi, sem dúvida, uma voz que não se calou nesses anos terríveis que nós tivemos, e tenho certeza que vai nos ajudar a reconstruir esse Brasil. Parabéns para vocês e contem sempre comigo. Chamou, estou aí. Um grande abraço, Feliz Natal. Bom Natal para todos. Feliz Natal, Obrigado. Feliz Natal. Obrigado. Só uma pergunta aqui, Ana Abraão perguntou aqui qual o nome do medicamento citado pelo doutor Caseiro que está na farmácia popular. Eu acho que esse medicamento é o dapaglosafixina, sei lá, é o Forxiga. Forxiga, perfeito. Forxiga. Forxiga é o nome comercial. Comercial. Lá na farmácia popular Dapa... eu tenho anotado, mas não tenho aqui agora. Dapagliflozina. Para diabetes e com proteção cardiovascular, né, doutor? Isso. Mas aí, Ana Abraão, volta no dial, né? Eu chamo de dial, volta no dial da live e pega o iniciozinho lá do doutor Caseiro. Exatamente. Então, né, a gente falou dele no Boa Noite da sexta-feira da semana passada. Isso. Perfeito. Eu falei, olha, hoje, na hora dessa entrevista, eu falei, não tenho nem roupa para essa entrevista, porque, olha, doutor Gonzalo, e Marcos Caseiro. E o doutor Caseiro, exatamente. Porque eu falei, não vou dispensar nenhum dos dois, eu vou ficar com os dois. Então, a gente agradece muito, viu, doutor? Muitíssimo obrigado. Obrigado, muito obrigado. Tchau. E também agradeço ao Paulo e ao Pedro